Olá, povo de Deus, mais um dia aqui na presença do Senhor. Gente, tem muitas coisas acontecendo na minha vida, sabe? E coisas que... Como explicar, gente? Coisas que Deus tem me deixado ver, sabe? E ontem eu entrei numa guerra espiritual muito grande. Muito grande. Eu escutei uma oração enorme, muito linda. Uma oração cheia de poder, de unção, sabe? Aquela que faz o inimigo tremer. Eu nunca tinha ouvido essa oração. E eu escutei, era a qual se referia ao Salmo 35, mas era uma oração de guerra, de batalha. Eu não me considero mais guerreira, gente. Eu passei dessa fase. Claro que eu vou passar por algumas coisinhas aqui, lutas e tudo. Sim, mas eu já me considero vitoriosa, porque o meu Deus vai à frente. Ele luta por mim. Ele me falou isso. Ele luta. Ele vai, ele despedaça a lança, ele quebra o jugo, ele luta por mim. Ele é meu pai. Ele me ama. Hoje eu sei disso. E eu passo por coisas que, gente, só Deus para saber. E depois dessa longa oração, linda oração de poder, ali cheia de poder mesmo, poder de Deus, foi como se aquela oração tivesse sido feita há pouco tempo e era para mim. Porque era uma oração muito específica do que eu estava vivendo. E Deus sabe o que eu estava vivendo. E aquela oração veio muito assim, falar comigo. E orar junto comigo, a oração de guerra. E eu fui dormir, gente, achando que eu ia dormir normal. O inimigo me atormentou durante o sono. Ele fez um terror noturno horrível para mim. E eu via, sabe, muitas pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu conhecia. E foi muito triste ver alguém que... Ele foi um inimigo que botou, porque eu não acredito isso dessa pessoa, entendeu? E eu via muitas pessoas estranhas, mas todas elas com o inimigo por trás. Atrás dessas pessoas tinha demônios. E eles zombavam de mim, tiravam sarro da minha cara. Tinha um que fazia pirueta e esse foi o mais que eu não aceito, porque ele estava na aparência de uma pessoa que eu amo muito, que está repreendido em nome de Jesus. Gente, durante essa batalha espiritual, eu fiquei ali, sabe? Mas foi uma batalha espiritual que eu não acordei gritando com medo. Eu acordei forte. Não por mim, mas porque o meu Deus estava comigo. E quando eu acordei, eu comecei a orar uma oração que era do Espírito Santo. Ele orou por mim. Ele falou o que eu queria falar, mas com as palavras do Espírito Santo. Foi uma oração muito forte e eu me pus a mão, sem tocar na cabeça do meu filho, porque eu pus a mão sobre ele e fiz uma oração. E orei por minha mãe, que estava no outro quarto. E depois eu acordei, sabe? Eu tirei o lençol assim de cima de mim, com aquela sensação, para ver se eu estava inteira, fisicamente mesmo. Porque eu acordei como se... Eu tirei o lençol e eu vi que eu estava inteira. E eu levantei, né? Claro, foi quando eu acordei, antes de eu orar pro meu filho, pra minha mãe e tudo.
e me ajoelhar na minha cama. E eu vi que a batalha era grande, sim, mas que Deus está comigo, então eu não temo. Eu não temo mais o inimigo porque Deus está comigo. Quem pode mais que Deus, gente? Ele pode me atacar, mas Deus é meu escudo. Deus é meu escudo, a minha rocha. A pata do leão da tribo de Judá pisa na cabeça da serpente. Então, é isso que dizia também na oração. Eu não tenho que temer, eu tenho que obedecer ao meu Pai. Meu Pai Celestial, aquele que me criou. E, gente, a batalha foi longa, assim, durante o sono. Quando eu vim tomar água, gente, veio aquilo, olha no relógio. E eu olhei, porque tem um relógio aqui na cozinha, que ele tem escrito assim, é um relógio que dura, gente. Que Deus tenha abençoado tanto esse relógio que eu tenho há muito tempo. E uma vez eu achei que ele tinha dado problema, eu entristeci, porque eu gosto desse relógio. Eu procuro honrar sempre a Deus nas minhas coisas, sabe? Assim, eu gosto muito quando tem alguma coisa que honra Jesus, ou Deus, assim. E esse relógio tem assim, aí tem um coração, né, que amo Jesus. Esse coração, esse relógio tinha parado, eu fiquei muito triste. Trocava as pilhas não funcionavam. E Deus viu que eu queria meu relógio de volta, sabe? Que eu não queria comprar outro, eu queria ele. E ele voltou a funcionar. E como eu disse, ele disse, veio na minha mente, olha no relógio. E eu olhei, era 3 horas da madrugada, em ponto, sabe? Esse horário é conhecido por muita gente, que é um horário que Deus nos acorda para orar, ou que a gente passa por batalha espiritual. E dentro da batalha espiritual, ele me acordou às 3 horas em ponto. Gente, tinha muita coisa dentro de mim ali. Eu estava sendo atacada de todos os lados, mas eu não me curvei ao inimigo. Eu me curvei para Deus. Vocês estão vendo meu olho assim, gente? Porque foi uma noite mal dormida. Eu vou colocar um pouquinho de base aqui só para cobrir as olheiras. Mas foi uma noite mal dormida. E eu podia ter dormido de manhã, porque eu fiquei ali lutando contra o sono. Mas eu queria ouvir orações, eu queria ouvir louvores, eu escutando e já dormindo. Porque hoje eu não me rendi ao sono. Hoje sempre eu me rendo ao meu Deus e hoje eu não quis ter aquele sono, sabe? Você dorme até a hora que eu consegui driblar o sono, porque eu quis ter tempo com Deus, tempo de qualidade. E se você nunca passou por uma batalha espiritual, ou talvez você nem saiba o que é isso, é quando o inimigo lhe ataca de várias formas. Sua mente, que é o campo de batalha, ele pode atacar sua mente. Ele pode atacar, usar pessoas. Gente, não se engane. Aquelas pessoas que tua alma não aceita, é porque muitas vezes tem um inimigo por trás. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra Satanás e seus demônios. E ele, sim, gente, ele usa pessoas. Ele sabe os nossos pontos fracos. E ele usa pessoas para nos desestabilizar, para nos tornar escravo. Mas Deus também usa pessoas. E quando ele não quer usar pessoas, ele usa oração, ele usa a palavra, que é onde ele fala, se comunica com nós. Ele usa circunstância.
Ele te dá um entendimento e ele te dá a sabedoria para lutar com aquilo ali. Então, não ceda para o inimigo. Sabe, tem coisas que são muito claras na Bíblia. E agora eu gostaria de ler um versículo para vocês, que isso tem muito aplicado aqui na minha vida, porque eu não ligo muito para riqueza, gente. Aliás, eu não gosto de riquezas exorbitantes, sabe? Eu gosto de ter o suficiente para me viver. Eu não sou uma pessoa ambiciosa e nem gananciosa. Eu quero algumas coisas que são básicas na minha vida. E eu gosto de algumas coisas, eu gosto de ter algumas coisas, eu gosto de ter o que vestir direitinho, o que comer, essas coisas, sabe? Mas eu não confio nas riquezas. Eu não confio nelas, eu confio em Deus. O dinheiro é para ser fonte de bênção na nossa vida. Mas tem pessoas que quando elas têm dinheiro, elas se acham melhor que os outros. Ela acha que o outro ali... Gente, vou dar um exemplo prático. Deus rejeitou a oferta de Caim. E Deus aceitou a de Abel. Gente, tem coisas que eu tenho uma semelhança, assim... Eu pareço um pouco com Deus nesse sentido. Tem coisas que me ofertam e eu rejeito. Às vezes eu recebo, mas eu não quero. As pessoas às vezes acham que tá me dando algo bom, que eu ia amar e tudo. E não, elas estão me dando algo que me faz sentir menor. Que eu olho e digo, por que me dá isso? Quando meu Deus me dá o melhor. Quando meu Deus não me deixa faltar. É como se Deus me desse as coisas boas, novas, as coisas boas, lindas, que eu amo. E o inimigo usa as pessoas para me trazer os restos, os lixos, as coisas que eu não quero. Sabe? É o inimigo querendo me humilhar o tempo todo. E tá tudo bem, porque eu não sou obrigada a aceitar. E foi a última vez que eu aceitei, eu confio em Deus que foi. Porque eu gosto das coisas que Ele me dá, que Ele me permite ter, que Ele me permite comprar. Deus sempre cuidou de mim, gente. Sempre. De infância. Eu era criança e Ele me honrava com aquilo que eu gostava, que eu precisava. Sempre gostei de andar, sabe, arrumadinha, com a roupinha, com a cor da roupa que ela é. Eu nem entendo como as pessoas deixam as roupas ficarem tão desbotadas, tão desgastadas, tão acabadas, e depois colocam numa sacola e mandam para outra pessoa. Sabe, no inconsciente, ou digamos seja o inconsciente, aquela pessoa, ela tá querendo te humilhar, porque ela tá se livrando de algo que não quer e tá te dando. E eu sei que tem pessoas que amam roupas usadas de bazar, mas eu acho que às vezes as roupas que as pessoas compram em bazar estão em bom estado. E eu não sei, gente, é porque minha alma mudou, eu mudei. Eu era a pessoa que até gostava disso. Eu tô criando.
E não é por orgulho, gente. Não é que eu queira ser melhor do que ninguém. Eu só não sou pior. Eu sou filha de Deus. E eu não preciso dessas coisas. Teve épocas da minha vida que foram muito bem-vindas, coisas que eu sei que ele foi Deus que pôs a mão, que eu não podia comprar. Tipo, meu primeiro filho, eu comprei só uma roupinha. Eu acho no começo porque eu não podia comprar nada. E Deus usou sim pessoas para me trazerem coisas, mas eram coisas tão boas. Eram roupa de crianças tão novinhas, sabe? Tão bonitas. Não tava toda desgastada e acabada. Então, gente, a única base bíblica que eu tenho para dizer disso que eu tô sentindo quando eu recebo algo que para mim tá muito acabado para a pessoa me dar, é quando Deus rejeitou a oferta de Caim. E tem alguns Caíns na minha vida, gente, que me dá algumas coisas e acha que tá fazendo algo por mim. Mas eu não quero essas coisas, gente. Deus tem me honrado. Deus tem me dado. Então, assim, mas aí é uma forma de eu já agradecer mais pelo que eu tenho, pelo que Deus me dá, e não pelo que as pessoas me dão. Tem muita gente, que joga o lixo dela em mim. Mas olha, eu também sou filha do rei. Eu também sou filha do dono do ouro e da prata. Então, qualquer coisa que você me dê estragada, essa oferta não é boa para mim. Eu a rejeito, porque eu tenho um pai que me dá coisas boas. Ele diz que até nós que somos maus damos coisas boas para o seu filho. Imagine ele. Tem pessoas que até retiram coisas de mim, novas, em bom estado. Retiram de uma forma assim, sabe? Só Deus sabe. Mas o meu Deus retribui. Ele retribui melhor. E Deus é justo. Muito justo. E eu tenho muito temor, sabe, de pecar. Porque eu sei o quanto ele é justo. E ele pode me disciplinar. E ele é o que tem o direito de me disciplinar. Eu só peço a ele que tenha misericórdia da minha vida. Que ele nunca me discipline na sua ira. E que ele entenda o que eu passo e o que eu sinto. E é isso, gente. Hoje eu queria ler para vocês os dois senhores. Aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu prefiro servir ao meu Deus. O que Ele me der para mim é de valor, sabe? Não importa se eu tenho algo que custou pouquinho dinheiro, mas aquele algo, se foi Deus que Ele me deu, que é Ele que me dá, Ele tem muito valor. Eu passei a valorizar as coisas que Deus me dá, porque eu entendi que o que as pessoas querem me dar não são todas, algumas. Elas querem me dar o lixo delas, o que elas não querem mais. Elas nem olham se as coisas cabem em mim, se... Sabe, elas só mandam uma sacola cheia. Assim, pega meu lixo, vai e se vira. Alguns dos lixos vão voltar. E eu queria realmente mandar tudo de volta.
Mas às vezes a gente erra. E eu errei porque eu recebi. E dessa vez vai ficar. Mas Deus, eu não quero mais. Não quero. Eu tô abrindo meu coração para vocês. Eu tô cansada disso. Eu sou filha do mesmo Deus. Do mesmo Deus. O mesmo Deus que não me rejeita, que me aceita como filha amada. Eu não sou só criatura de Deus, eu sou filha amada, cuidada, redimida. Eu estou passando pelas provas que Ele permite que aconteça na minha vida. E Ele sabe quem eu sou de fato. E Ele sabe da minha essência. E Ele sabe que muita coisa tem que ser mudada em mim. Mas eu sei que Ele sabe da minha essência. E talvez a essência essa, talvez Ele não queira que eu mude, eu queira, não sei. Quiser botar o perfume de Cristo em mim, é melhor, né? Do que a minha essência. Mas Ele me criou, gente. E Ele sabe de algumas coisas que foi Ele que me criou. Então Ele sabe tudo de mim. E não era pra falar de mim mais uma vez. E era também, gente. Eu abri um canal para que eu mostre a realidade de viver com pessoas que o inimigo muitas vezes usa para me atacar. Não é nem viver, que eu não vivo, graças a Deus eu tenho pouca convivência. E claro que eu tenho perdoagem. Perdoo. É o que eles pensam. Eu não tenho como exigir consideração de pessoas que não me consideram. De pessoas que só vê as minhas falhas, que só vê o meu passado, que só vê o que de ruim aconteceu comigo, que me julgam menores. Elas me julgam menores, né? Só Deus sabe quem sou eu, que tamanho sou eu, né? Eu não ligo mais assim, mas eu não quero. Se o próprio Deus rejeitou, eu também rejeito as ofertas de Caim na minha vida. Eu hoje quero pedir ao meu Deus que retire as ofertas de Caim na minha vida. Eu não quero as ofertas de Caim. Eu aceito as ofertas de Abel, as ofertas de Deus e de Abel, mas eu não quero as ofertas de Caim. Isso precisava dizer, que deixar registrado. De Abel, sim, de Caim, não. Nem Deus quis, gente, porque Deus é o maior, mais soberano. O que ele, nem desde quando eu digo, gente, não é diminuindo Deus, viu? Pelo amor de Deus. É maximizando ele. Se nem ele aguentou, que dirá eu? Então, eu sou falha e pecadora, eu rejeito as ofertas de Caim. Por favor, Deus, não me julgue no sentido negativo e me entenda, por favor. Mas tira de mim as ofertas de Caim. Tira de mim, Senhor. Eu tô cansada dessas ofertas de Caim. As de Abel são bem-vindas, mas as de Caim, não. Eu rejeito. Tá? Então, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por mim. Esse vídeo aqui é para agradecer ao Senhor. O quanto o Senhor tem feito. O quanto o Senhor tem me libertado. O quanto o Senhor tem me livrado da cova. O quanto o Senhor tem me amado, mesmo eu imperfeita, em estado de transformação, porque eu quero sim ser transformada. Mas eu tô me abrindo com o Senhor e tô aqui agradecendo. A guerra espiritual ontem foi grande, foi difícil,
Não foi muito difícil, na realidade. Por quê? Porque o Senhor estava comigo. O Senhor estava comigo. Se o Senhor não estivesse comigo, eu não teria agido da mesma forma. Eu não teria acordado e orado com resistência, com perseverança, com fé. Eu teria talvez gritado. E Deus, eu sei que o Senhor está tratando de mim. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sinto o seu cuidado. Obrigado, Deus. Gratidão eterna. Eu te amo, Jesus. Eu te amo mesmo pelo teu sacrifício e porque eu sei que o Senhor me entende. Que o maior psicólogo que me entende é o Senhor. Jesus, seja o meu caminho, por favor. Seja a minha verdade, a minha luz. Que eu consiga ir ao Pai através de Ti. Que eu consiga permanecer em Ti. Que ninguém me roube de Ti. Porque o Senhor já provou por A mais B que eu sou uma ovelha resgatada. E se o Senhor me resgatou e eu estou no Teu rebanho, o Senhor não vai me abandonar, que eu sei. Pai, eu te amo. Meu Pai eterno, eu te amo. Jesus, eu te amo. Obrigado por tudo, 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 tudo. Tá? Para vocês, pessoal, que ficaram até aqui, só a porta que bateu. Calma, não criemos pânico. É a porta bateu aqui. Para vocês, pessoal, que ficaram até aqui e viram meu vídeo, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Talvez na vida de vocês também vão ter ofertas de Caim. Tenham sabedoria, gente. Tenham sabedoria. Peçam sabedoria a Deus. E não aceite ofertas de Caim na sua vida. Sabe, ofertas de Abel são bem-vindas. O que Deus te dá é bem-vindo. Mas as ofertas de Caim, rejeite. Presentes que vêm carregados de sentimento mal. Peça a Deus que Ele mostre o que é que está na tua casa que não é para estar. Peça a Deus que Ele ajude a não aceitar a oferta de Caim. E peça a Deus que todas as ofertas que estiverem, que Deus revertam elas. Ou Deus as leve para longe, bem longe. Ou você se desfaça delas. Ou você consagre tudo a Deus. Porque, acredite, não receba ofertas de Caim na sua vida. E as ofertas de Caim nem sempre virão como coisas ruins. Muitas vezes virão de pessoas bem intencionadas, mas que dá aquilo cheio de inveja, de mágoa e de rancor. Então, para você hoje, a mensagem que eu queria trazer é essa: não aceite. Nem todo presente que vão ser dado para você é obrigado a aceitar, não. Tem coisas que eu sei que Deus já me mostrou que eu tenho que tirar da minha casa e da minha vida. E eu vou tirar com a graça de Deus, eu creio, em nome de Jesus. Se você também crê nessa palavra, se você acha que de alguma forma tem razão o que eu falo, se você quer curtir o vídeo, fique à vontade para curtir. Mas se a mensagem chegou até você, cuidado com as ofertas de Caim na sua vida. E se você não sabe a história de Caim e Abel, acho que todo mundo sabe, né? Pesquisa no Google a história de Caim e Abel. E se você quiser, depois eu posso trazer, não sei. Mas pesquisa sobre Caim e Abel e você vai entender. Então não queira as ofertas de Caim na sua vida. Eu queria agora... Gente, eu fiz uma oração já aí de olhos abertos mesmo. Eu não fechei os olhos para orar. Eu agradeci a Deus de olhos abertos. Pai, eu sou muito grata a Ti. Cuida dos meus irmãos que estão aqui. Cuida de todos nós, Senhor. Nós precisamos muito, muito de Ti.
Não vivemos, Senhor, sem Ti. Tu és o nosso sopro, Tu és o nosso respirar. Toda vez que eu respiro, eu sinto, Senhor, eu me comunico com o Senhor. De alguma forma, então, Pai, para hoje é obrigado. Me ajuda a identificar as ofertas e cair na minha vida. Me ajuda, Senhor, como o Senhor tem me ajudado. E me ajuda a não querê-las, não aceitá-las, em nome de Jesus. Pai, eu preciso rejeitar essas ofertas porque elas não me fazem bem, ela vem carregada de muita coisa. Então, Pai, por favor, me ajuda, em nome de Jesus. Eu te peço. Amém. Pessoal, fiquem todos na paz. Tenham um bom dia. Que Deus abençoe o seu dia. E que sua vida seja próspera e abençoada por Deus em todas as áreas. Prosperidade não é só dinheiro. Esse é só uma prosperidade maior. Tem prosperidade que não tem dinheiro que compre. Essas são as mais valiosas. Entenda isso, tá? Fiquem na paz. Até a próxima.